primeiro vídeo foi sobre filmes, e agora a gente fala sobre música. Led Zeppelin 2, o disco de 69 da banda inglesa. E foi o primeiro disco que lá pelos 11, 12 anos de idade eu parei pra ouvir na vida. E eu fiquei meio embasbacado, assim, eu não entendi absolutamente nada do que estava acontecendo. Como todo bom disco de rock, mexeu aqui. Elementos de folk, de blues, o disco mais heavy metal da banda talvez. E eu destaco essa primeira faixa que tá rolando, Whole Lotta of Love. É uma das músicas mais sexuais da história do rock e da música pop, pra falar a verdade. Led Zeppelin, senhoras e senhores. Dead Kennedys, Fresh Fruit for Rotting Vegetables. Desculpem não ter o disco branco, tá, pessoal? O disco branco que é o disco mais raro, tal, não sei o que, mas infelizmente não tive condições, então vai o preto mesmo. O disco da banda punk dos anos 80 é o disco ideal pro rebelde que tá dentro de você. Destaque para Holiday in Cambodia, um tapa na cara nesses descoladinhos de universidade que acham que ficar ouvindo música étnica é fazer o bem para o próximo. E o oitavo disco da minha seleção, Radiohead and U2. Tudo bem, eu sei que hoje em dia todo mundo acha o Bono, ou melhor, a banda U2 uma banda de tiozinho, acha que o Bono é um cara chato que é só salvar o mundo, mas aqui esse álbum de 1988 é o U2 em plena forma. E esse álbum registra a excursão que o U2 fez aos Estados Unidos, uma viagem que eles fizeram na década de 88. Esse disco representa tudo o que a América tem de bom no mundo da música. Nesse disco você vai encontrar versões de músicas do Bob Dylan, você vai encontrar parcerias com B.B. King. Uma das músicas que eu destaco aqui é essa daqui, Bullet Blue Sky. Se você não tiver a oportunidade, assista também o documentário, que é um baita documentário. E vamos ao sétimo disco, Metallica, Ride the Lightning, o disco da minha banda de heavy metal preferida. E o Ride the Lightning pra mim é o álbum em que toda a energia do Metallica está concentrada ali, antes da explosão do Master of Puppets, antes do Stardom que vem com o Black Album. Por cima de toda a violência musical da banda, digamos assim, você encontra almas sensíveis, especialmente em duas faixas. A For Whom the Bell Tolls, que é essa que está tocando, baseada no romance do Ernest Hemingway, e na sequência vai tocar Fade to Black. Fade to Black. A música que, lá pelos anos 80, já fazia o Metallica ser considerado uma banda vendida. Enjoy. O sexto disco, Garbage, com Garbage, da banda que tem Butch Vig, o produtor do Nirvana, e que tem a super vixen Shirley Manson. 2003, o disco perfeito de música rock pop que você pode criar na sua vida. Só tem música que gruda na sua cabeça aqui. Destaque para Only Happy When It Rains. E o quinto disco é Nebraska, do Bruce Springsteen, que é o sexto disco dele. É o primeiro disco acústico do Springsteen, o Bardo de New Jersey. Com um tom muito melancólico, um tom triste, que é uma pequena obra-prima que você tem que ouvir. Destaque aqui, Highway Patrol. É um disco tão bom, que o próprio Johnny Cash homenageou esse disco num disco do Cash chamado Johnny 99, se eu não me engano. O quarto disco da minha crônica é Ryan Adams and the Cardinals, Jacksonville City Nights. É um dos principais cantores da música country alternativa dos Estados Unidos. Na verdade é um roqueiro que de vez em quando se mete a fazer country, como nesse disco aqui, Jacksonville City Nights. O Ryan Adams, uma curiosidade, ele acabou de fazer uma versão de um disco da Taylor Swift, então ele deve estar meio famosinho entre a meninada agora, mas aqui em casa ele sempre foi um dos maiores. Peaceful Valley. O Adams tinha uma outra banda chamada Whiskey Town, se vocês quiserem conhecer, vale a pena. Mais melancólico possível. E o terceiro disco das minhas crônicas é um disco da Laura Beatrice Marlin, chamado I Speak Because I Can. A Marlin é uma cantora inglesa de apenas 25 anos de idade. Ela tinha 20 quando lançou esse disco. É um disco de deixar qualquer um de queixo caído. É uma verdadeira obra-prima da música. Eu dou um destaque para a primeira faixa do disco, Devil's Spoke, onde você pode perceber a maturidade que essa menina tem na voz. Tem ousadia, tem respeito à tradição.
temas universais. Ela, na minha modestíssima opinião, ela é o que o Bob Dylan foi para a geração dele. Disco 2,5, vou dar uma roubadinha aqui e colocar White Stripes Elephant, o disco mais popular da banda anterior do Sr. Jack White. White é um cavaleiro que nasceu em Detroit, a cidade menos propícia para se fazer rock and roll, segundo as palavras do próprio White, mas ele conseguiu montar uma das bandas mais revolucionárias da última década. Eu vou destacar para vocês I Just Don't Know What to Do With Myself, do lado B, e In The Cold Cold Night. A primeira música é uma versão de uma música do Burt Bacharach e tem um videoclipe com a Kate Moss. É sensacional. Posteriormente, o Sr. Jack White foi fundado Third Man Records, tem uma carreira solo, tem mais 2 bandas. Uma das principais vozes a preservar a música americana, especialmente a música americana de raiz, blues, rock e afins. E ele é um pequeno gênio. In The Cold Cold Night, e eu fiz sem corte. Yeah, bitch! O legal dessa faixa é porque é a Meg White que está cantando. E é uma música muito delicada, muito bonitinha. Come to me again in the cold, cold night. E chegamos ao segundo disco da série. E esse disco aqui é o terceiro disco da série American Records que o Johnny Cash gravou com produção do Rick Rubin, é o Solitary Man. É um disco que o Cash está acompanhado pela banda do Tom Petty e você ainda sente vigor nele. Destaque para Solitary Man, a faixa que está tocando. Bonito. Uma outra música que eu queria destacar aqui é a quarta faixa, que é One, que é a música do YouTube, mas que na versão do Cash obviamente ganha uma profundidade Is it getting better? O Sr. Johnny Cash faz uma participação no disco Zooropa do YouTube. Então vamos lá ouvir o Zooropa. E o primeiro tinha que ser um disco do Bob Dylan. Só que em meio a tantos discos importantes do Bob Dylan para minha vida, eu vou falar do Time Out of Mind, disco de 1997, produzido pelo Daniel Lanois, junto com o Sr. Jack Frost, pseudônimo do Bob Dylan. E a principal razão desse disco estar aqui é o seguinte: essas grandes crises que a gente tem na vida, eu passei por uma em que fui morar sozinho num apartamento pequenininho, não tinha quase nada, tinha muito pouco disco, né? Eu tinha uma coleção grande, mas terminei ficando com pouquíssimos discos, e o disco que eu fiquei, que me acompanhou em momentos de solidão extrema e de total abandono na vida, foi justamente esse disco do Sr. Bob Dylan. Então ele é o disco que eu escuto para me reerguer sempre que eu preciso. O destaque não tem como não falar da música que está tocando, Highlands, uma crônica escrita pelo Dylan. Além de tudo, você ainda tem Love Sick, você tem Not Dark Yet, você tem músicas que entrariam para o cancioneiro do Dylan, para os grandes clássicos do Bob Dylan nessa fase final dos últimos anos dele. É um descasso mesmo. Bob Dylan, Like a Rolling Stone.